Estou escrevendo um artigo sobre a cura divina e ele estará nas primeiras páginas da publicação. E agora, tudo isso tem sido criticado, mas sabemos que essa é a verdade. Pois bem, a próxima coisa que Deus fará é agir com milagres maiores e coisas maiores em níveis maiores. E como Jesus, quando esteve aqui na terra, a primeira vinda do Senhor Jesus mostrou o nascimento milagroso de João Batista, depois o milagre de Jesus. Depois veio a cura dos enfermos e o discernimento dos espíritos. Em seguida, a ressurreição dos mortos e, a partir daí, a terra, os céus e tudo mais o declarando, e a terra entregando seus mortos. Milagroso, milagroso por todo o caminho, estão vendo? Simplesmente mais profundo e mais profundo e mais profundo, até o clímax. Assim será agora. E esse é o fim da última dispensação. E o próximo é o grande milênio, pelo qual esperamos ansiosamente. E os escritores hebreus estavam certos, desde o dia em que a Bíblia começou a ser escrita e os profetas começaram a profetizar. Oh, estamos vivendo em um tempo grandioso. Estou muito feliz por isso. Vocês não estão? E agora, esta noite, antes, minha opinião é que tudo... Agora eu sei que Deus pode fazer coisas que não estão escritas nesta Bíblia. Ele tem feito isso em todas as eras. Ele faz coisas que ele escreveu em sua palavra. E se as pessoas quisessem ser realmente fundamentais e dissessem a Moisés, quando ele levantou a serpente de bronze para a cura divina, o que diriam? Agora, deixe-me voltar aos escritos e descobrir se alguma vez foi previsto que eles levantariam uma serpente de bronze. Eles não conseguiram encontrar, mas Deus o fez de todas as maneiras. Vocês creem nisso? E se o homem no tanque de Betesda, onde um anjo descia e agitava as águas, e se algum indivíduo quisesse ser tão fundamental a ponto de dizer: bem, espere um momento, deixe-me olhar nas escrituras sagradas e descobrir se algum dia um anjo desceu sobre a água e agitou a água. Eles não poderiam ter provado isso pela Bíblia, mas Deus o fez de todas as maneiras. É isso certo? E quando eles se deitavam à sombra de Pedro e eram curados? Isso foi depois de grande parte da escrita do Novo Testamento. E se eles tivessem dito: deixe-me ver se está escrito na palavra que eles se deitarão à sombra de um homem e serão curados? Eles não poderiam ter provado, mas Deus fez isso mesmo assim, correto? E quanto a Atos 9, quando Paulo tomava lenços e aventais de seu corpo e os enviava aos doentes? E se alguém dissesse: ora, isso não está escrito na Bíblia, mas Deus o fez de todas as formas, vem? Isso é certo. Portanto, Deus opera de maneiras misteriosas ao realizar suas maravilhas. Mas, para mim, a base de tudo isso tem que vir primeiro das Escrituras. A palavra eterna de Deus. Essa é a base da salvação. Essa é a base da cura divina. Um homem me interrogou aqui há algum tempo: você prega a cura divina com base na expiação? Respondi: você não poderia pregar de nenhuma outra forma. É só assim que isso pode ser ensinado. Toda bênção redentora tem que vir da expiação. Ele expôs: irmão Brana, creio que você é um homem sensato o suficiente para admitir que está errado, se isso for provado. Respondi: agradeço o seu elogio, e isso está em meu coração. Nunca quero estar errado, porque se eu estiver errado, ao liderar as pessoas, estarei liderando-as de forma errada. Porém, primeiro é preciso provar por isso que estou errado. Vem? Ele declarou: bem, vou lhe provar que você está errado.
e creio que se você vir isso, vai aceitar. Respondi: com certeza eu aceitaria. Ele indagou: você se baseia em Isaías, onde diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, e assim por diante, e que ele carregou nossas doenças e enfermidades? Respondi: sim, Senhor. Ele argumentou: veja, irmão Brana, Mateus capítulo 8 diz que trouxeram a Jesus os doentes e aflitos, e ele os curou, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Disse ele. Eu interroguei: você atribui isso à expiação? Ele respondeu: com certeza. Eu disse: irmão, isso foi 1 ano e 6 meses antes de Jesus morrer. E continuei: como isso poderia ser atribuído à expiação, então? Se for a verdade, a expiação era mais poderosa antes de entrar em vigor do que depois que entrou em vigor. Então, como você vai fazer isso? Então, veja, eu lhe digo, o púlpito não é lugar para brincadeiras, mas vou citar Billy Sunday. O argumento deles contra a cura divina é mais fraco do que o caldo feito com a sombra de uma galinha que morreu de fome. Então, você pode ver o quão fraco aquilo seria. Portanto, ele simplesmente não se sustenta à luz da palavra de Deus. Verdade. A Bíblia é verdadeira. Agora, ouçam, há muitas promessas aqui que minha fé não é forte o suficiente para realizar, mas eu nunca seria um obstáculo para outra pessoa que tenha fé suficiente para fazê-lo. Talvez eu nunca derrube uma muralha como Josué, ou talvez eu nunca faça um passeio à tarde como Enoque fez e vá para casa com ele sem ver a morte. Talvez eu não seja capaz de fazer isso, mas nunca serei um obstáculo para outra pessoa que tenha fé suficiente para fazê-lo. Esse é um ponto. Sim, Senhor. Enquanto você estiver tentando fazer algo para ajudar as pessoas e glorificar a Deus, vindo dessa Bíblia, agradeço a Deus pela salvação do Espírito Santo dos velhos tempos e pelo poder de Deus retornando à igreja, que o Senhor acrescente suas bênçãos. Sabe, olhando ao redor, e ontem à noite, depois de sentir as pessoas, eu pedi que as pessoas viessem ao altar. 4 ou 5 mãos se levantaram, o que é bom. Nós apreciamos isso. E no culto de cura, se alguém quisesse ser curado, cerca de 3 ou 4 mãos se levantaram. Acho que o Senhor queria que eu tivesse um tempinho de companheirismo aqui. Eu pedi ao irmão Jackson que não divulgasse muito, apenas dissesse que era para sua igreja e assim por diante. Mas um dia eu gostaria de voltar aqui por cerca de 1 semana ou 10 dias para uma reunião dos velhos tempos, aqui mesmo, conseguir este pequeno auditório, se pudermos, e fazer com que as igrejas ao redor daqui se juntem, se pudermos, e um grupo delas patrocine e coopere, ou melhor, coopere com a reunião e ter... Acho que a acústica aqui está boa. As pessoas têm um espírito muito bom. Nem tenho que dizer isso. Eu poderia ir em frente, ler meu texto e começar a pregar. Mas eu sinto isso, que vocês são um grupo de pessoas excelentes. E eu gostaria de voltar algum dia com a equipe e fazer uma verdadeira campanha aqui, se Deus nos permitir. Vocês orariam nesse sentido? Agora, eu rogo que Deus nos permita voltar. Que o Senhor os abençoe enquanto examinamos a palavra. Aqui há algum tempo, alguém estava me falando sobre palavras gregas e sobre todos os tipos de termos hebraicos. Eu disse: não sei nada sobre eles. Ele disse, respondi: talvez eu não conheça o livro muito bem, mas conheço muito bem o autor. Isso é o principal. Eu enfatizei: prefiro conhecer o autor do que o seu livro. Então, esse é o... Mas isso é bom. Se você conhece o autor, ele lhe revelará seu livro. Você não pensa assim? Fale com ele, então vamos ler um versículo de sua palavra e então pedir-lhe para nos ajudar.
Agora, vamos ao texto, como o chamamos. Não quero segurá-las muito hoje, pois sei que vão à escola dominical pela manhã. Quero que cada um de vocês vá ao seu posto do dever, e aonde quer que seja sua igreja, vá à igreja e regozije-se no Senhor, e diga ao seu pastor que o culto será amanhã à tarde. Ficaremos felizes se vierem. Não somos denominacionais e não cremos em separar as pessoas. Cremos na pregação do Evangelho e em fazer com que as almas sejam salvas para servir ao Senhor. Isso é tudo. E então, amanhã à tarde será o culto de encerramento às 10, ou melhor, às 2:30. Agora, na Bíblia, em Hebreus capítulo 10, começando com o versículo 19, lemos esta escritura, muito significativa. Eu gosto de Hebreus. Foi Paulo, creio eu, não é totalmente conhecida a autoria, mas você pode ler as cartas de Paulo, suas epístolas e descobrir que isso tem o suficiente a ponto que se pode dizer que é Paulo escrevendo, ou melhor, eu creio que seja. Ele está separando a lei da graça e ensinando aos hebreus a dispensação que acaba de ser introduzida pelo Senhor Jesus e suas obras e assim por diante, como o que foi tipificado no Antigo Testamento se concretizou no Novo Testamento. No versículo 19, lemos o seguinte: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua palavra. Gostaria de tomar como texto nesta noite para dizer isso, se vocês quiserem chamar de texto ou um tema para falar sobre o véu interior ou a vida escondida, uma vida escondida.